Olá! Hoje trago informações sobre a discussão que está ocorrendo no Congresso Nacional sobre a reforma tributária, cuja proposta foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados no último dia 7 de julho. Este é um assunto importante para todos os empreendedores, uma vez que impactará diretamente na estrutura de cobrança de impostos em nossos negócios. Por isso, é fundamental estarmos atentos aos possíveis benefícios e desvantagens que essa reforma pode trazer. Contudo, você sabe exatamente o que é uma reforma tributária? Aprovada na Câmara dos Deputados, a reforma tributária trata de uma proposta à emenda à Constituição, a chamada PEC 4519, que promove uma alteração profunda na forma como os impostos sobre o consumo são aplicados. Neste contexto, a reforma tem como um dos seus principais objetivos a substituição de 5 tributos atualmente em vigor por 2 novos impostos, visando simplificar o sistema, mitigar distorções e trazer maior transparência ao consumidor. Então, a partir de agora, vamos conhecer os principais pontos desta reforma que está mexendo com o mundo empresarial e que promete mudanças significativas na forma como os impostos são cobrados no nosso país. Sou Fernando Silva e você está no canal Financeiramente Falando. Se você tem interesse em assuntos sobre finanças, empreendedorismo e negócios, está no lugar certo. Se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar no meu trabalho. Para simplificar a complexidade da reforma tributária, reuni 15 perguntas e respostas que abrangem os principais pontos discutidos e que irão impactar a economia, os negócios e os consumidores. Então vamos direto ao assunto. O que é a reforma tributária e por que ela está sendo discutida no Brasil? A reforma tributária é uma proposta de mudança no sistema de impostos do país, com o objetivo de simplificar a cobrança de tributos e modernizar o sistema. Ela está sendo discutida devido à complexidade e ineficiência do sistema tributário atual, que gera muita burocracia e incerteza para os negócios. Qual será o impacto da reforma tributária na economia do Brasil? A reforma tributária tem o potencial de gerar um crescimento adicional do PIB de até 12% em 15 anos, representando um aumento significativo na atividade econômica. Além disso, é prevista uma redução das desigualdades sociais por meio de uma tributação mais equitativa. A reforma tributária afetará a carga tributária como um todo? A intenção não é reduzir a carga tributária como um todo, mas sim simplificar e modernizar o sistema de cobrança de impostos. Algumas empresas podem ter redução de custos com a simplificação, enquanto outras podem enfrentar aumento devido às novas alíquotas. Como a reforma tributária impactará os setores empresariais no Brasil? A reforma terá diferentes impactos em diversos setores. Alguns, como o agronegócio e a indústria, podem ser beneficiados com a simplificação e redução da carga tributária. Por outro lado, o setor de serviços pode enfrentar aumento da carga tributária, afetando os custos e os preços. Quais são os benefícios da reforma tributária para os empreendedores? A reforma busca simplificar a cobrança de impostos, reduzindo a burocracia e eliminando divergências tributárias. Isso trará uma clareza e segurança jurídica para os empresários. Além disso, a modernização do sistema pode estimular investimentos em diversos setores. Quais são os principais impostos que serão substituídos pela reforma tributária? A proposta substitui impostos federais, PIS, COFINS e IPI, por uma contribuição sobre bens e serviços, a chamada CBS, além de transformar o ICMS e o ISS em um imposto sobre bens e serviços, o chamado IBS. Isso visa simplificar a cobrança e reduzir custos para as empresas, porque hoje cada estado legisla sobre o ICMS e cada um dos mais de 5.000 municípios podem fazer o mesmo com o ISS. Como pequenos negócios serão afetados pela reforma tributária? Pequenos negócios podem enfrentar desafios durante o período de transição, à medida que se adaptam às novas alíquotas e regras. É importante que essas empresas estejam bem informadas e busquem orientação profissional para se adaptarem de maneira adequada. Quais são as principais mudanças para as micro e pequenas empresas do Simples Nacional? As empresas do Simples Nacional continuarão com a mesma cobrança de impostos. A novidade é que elas poderão optar por recolher o IBS e o CBS fora do programa, permitindo a acumulação de créditos tributários, o que hoje não ocorre. O que os empreendedores devem fazer para se preparar para a reforma tributária? É importante que os empreendedores se mantenham informados sobre as mudanças e seus impactos específicos para os seus negócios.
consultar especialistas tributários, analisar as alíquotas e prazos de transição e planejar a adaptação são passos essenciais. Quais setores da economia podem sofrer um aumento na carga tributária com a reforma tributária? Segundo especialistas, o setor de serviços, especialmente as micro e pequenas empresas deste setor, podem enfrentar um aumento da carga tributária com a reforma. Atualmente, o setor de serviços tem alíquota média de impostos de 10% a 12%, e segundo estimativas que ainda precisam ser confirmadas, a alíquota seria de 23% a 25%. Então, todas as empresas de prestação de serviços sofrerão aumento de impostos? Não. Segundo especialistas, cerca de 90% das empresas prestadoras de serviços são pequenas e optantes pelo Simples Nacional, sistema de tributação simplificado com alíquotas menores. Como o Simples não muda, esses pequenos prestadores de serviços não terão alteração no recolhimento de impostos. Quais as principais preocupações e desafios apontados por especialistas em relação à reforma tributária? Entre as preocupações dos especialistas está a definição das alíquotas para cada setor, que será estabelecida por leis complementares após a aprovação do projeto. Há também a preocupação com o aumento temporário das alíquotas e o sistema de créditos para os impostos, que pode impactar as empresas. Como será a transição para a nova estrutura tributária? A transição será gradual, ocorrendo entre 2026 a 2033. A CBS será implantada em 2026, substituindo PIS, COFINS e IPI, e o IBS, unificando ICMS e ISS, começará a valer no mesmo período. A implementação completa ocorrerá até 2033. Como os consumidores serão impactados pela reforma tributária? Os consumidores podem sentir os efeitos da reforma nos preços dos produtos e serviços. Setores com alíquotas mais altas, como serviços, podem repassar esses custos para os consumidores, afetando o preço dos serviços. Quais são os próximos passos para a aprovação da reforma tributária? Após a aprovação na Câmara dos Deputados, a reforma seguirá para o Senado. Se houver mudanças, o texto voltará para a Câmara. Além disso, será necessária a regulamentação por leis complementares para implementar as mudanças de maneira prática. Espero que essas perguntas e respostas tenham esclarecido as principais dúvidas sobre a reforma tributária que está por vir. Tudo o que eu disse neste vídeo faz parte do texto base da reforma tributária que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso não significa que é definitivo, pois, como disse, a próxima etapa é passar por discussões no Senado, para posteriormente serem editadas leis para regulamentar o texto. Como empreendedores, é fundamental estarmos preparados para lidar com as transformações que podem impactar nossos negócios, e a reforma tributária será uma grande transformação. Apesar das incertezas que acompanham qualquer reforma, a busca por uma simplificação e transparência no sistema tributário é um passo importante para o crescimento econômico e o fortalecimento do ambiente de negócios no Brasil. E claro que isso também trará desafio para os empreendedores. Portanto, fique atento às atualizações, acompanhe as discussões e esteja pronto para se adaptar às novidades. A sua capacidade de compreender e se adequar a essas mudanças pode fazer toda a diferença no sucesso do seu negócio. E como você já sabe, se quiser se manter atualizado sobre finanças de negócios, pode contar com os cursos e treinamento online da Treina Mais. Para saber mais, acesse o link na descrição do vídeo. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.